seja bem-vindo ao canal da Administração Política atuando e agindo sobre o mundo. A partir de agora você vai conhecer os objetivos da nossa primeira série, Outro Modo de Interpretar o Brasil. A série tem como principal objetivo entender o sentido e a finalidade de reinterpretar o Brasil à luz da administração política. Como o Brasil tem sido administrado ao longo da sua trajetória histórica e atual? Eu imagino que o Brasil tem uma administração, enquanto projeto social, muito voltada para os interesses de classes, principalmente das classes dominantes, né? Nunca conseguiu efetivamente arquitetar, construir um projeto voltado para a sociedade de um modo geral, obviamente que um projeto, nesse caso, beneficiando mais decididamente as classes que estão, digamos, são marginalizadas no processo. Mais recentemente, em alguns momentos do passado, a gente conseguiu engendrar alguns projetos de mais longo prazo, porém, mas atualmente, né, no momento atual, o Brasil conseguiu piorar isso, né? Estamos administrando os interesses nacionais a partir de projetos específicos, normalmente consagrando os interesses das classes dominantes, por exemplo, dos grupos econômicos, tá certo? E deixando de lado sempre os interesses daqueles que mais necessitam da política pública como forma de sobrevivência ou como forma de buscar, digamos, uma libertação, tá certo? Uma autonomia, uma libertação para construir seu próprio destino. E como o Brasil passa, digamos assim, a ter determinados vetores das políticas mais gerais, né, dos interesses mais comuns, conteúdos universalizados, o que você vê de fato na administração política atual do Brasil é uma improvisação nas ações que o Estado implementa, né? Essas ações invariavelmente são ações desintegradas, tá certo? São ações que, na perspectiva de sua execução, elas se tornam inconclusas. E o mais grave de tudo isso é que essa, digamos assim, administração política brasileira, ela tem sido muito onerosa para os interesses, para a sociedade como um todo. Obviamente que esse custo vai justamente para aqueles que deveriam ser beneficiários das políticas públicas que não alcançam essas pessoas que delas necessitam, tá certo? Como o Brasil tem sido guiado para consolidar e perpetrar bases tão conservadoras e perversas de relações sociais de produção, distribuição e circulação de riqueza e renda nacional? Como é guiado, é aquilo que eu falei na questão anterior, quer dizer, os interesses que, digamos, que perpassam as nossas ações, esses interesses prevalecentes são sempre os interesses dos grupos, das classes dominantes, né? Os interesses dos grupos econômicos mais especificamente, tá certo? Então, e isso tem sido, digamos, facilitado por uma coisa que a gente tem pouco estudado no Brasil, né, que é o caráter conservador da sociedade brasileira. Quer dizer, os grupos que estão, os estratos sociais que estão em posições mais confortáveis, né, esses estratos se tornam muito conservadores, pouco propugnam, pouco trabalham, pouco, digamos, reivindicam mudanças sociais que você, digamos assim, supere esses desequilíbrios tão fortes que marcam e caracterizam a sociedade brasileira. Quer dizer, o nosso grau de subdesenvolvimento, o nosso grau de desenvolvimento, ou a nossa eterna posição de desenvolvimento entre as nações do mundo, não é por conta da nossa base produtiva, que é uma base produtiva diversificada, moderna, etc. e tal, mas é por conta, sobretudo, dessa baixa, dessa perversa distribuição que revela ou constrói um quadro social iníquo, digamos assim, né? Como a gente superar isso?
Eu acho que só vejo uma forma, né? Só vejo uma forma. É aquilo, resgatar um pouco aquilo que a gente pensou nos anos 20, nos anos 30, de construir um projeto nacional. Aqui isso foi, a duras penas, procurado ou buscado ali nos anos 40, 50, 60 e até 70. Depois essa coisa se desfaz completamente e nós não discutimos mais isso. Nós perdemos esse caráter de mais longo prazo, esse projeto nacional. Inclusive a própria universidade, que eu acho que ela deveria ter um protagonismo muito forte nesse processo, e ela não vem tendo esse protagonismo. Ela deve puxar essa discussão, porque é sua obrigação. Se não sabe, se ela não sabe fazer, eu acho que ela tem que aprender a fazer isso. É da sua obrigação, faz parte da sua agenda de atuação naquele contexto, naquela trilogia de pesquisa em ensino e extensão, tá certo? Então, é papel dela fazer isso, tá certo? Então, eu imagino que só a construção de um projeto nacional, você pode pensar numa administração política de longo prazo e, ao mesmo tempo, uma ação, né, social incorporadora. Como o Brasil pode se preparar melhor para conduzir alternativas que possibilitem transformar essa realidade dramática que a sociedade nacional vive na atualidade? Imagino que a única forma, eu acho que não é só eu que estou imaginando isso, mas acho que é um consenso, pelo menos entre as pessoas com as quais eu converso, que a única forma de você superar, né, essas mazelas vividas por nós, essas coisas estruturais que precisamos resolver, que não foram resolvidas ao longo do seu processo de desenvolvimento, do seu processo enquanto sociedade, mas eu coloco isso principalmente a partir da instalação da República em 1889, é você pensar um projeto de longo prazo, onde todas as necessidades são postas, são discutidas, e você constrói uma agenda nacional contemplando todos os interesses sociais. Não há outra forma. Os projetos individuais, os projetos setoriais, esses projetos vão contemplar os interesses individuais e setoriais. Então, a única forma de você contemplar os interesses gerais da sociedade é discutindo uma proposta de longo prazo, onde todas as agendas, todas as necessidades, todas as reivindicações são contempladas, e elas serão, digamos, contempladas na necessidade de cada um e nas possibilidades que esse projeto for criando para esses grupos, tá certo? Então, eu não vejo outra forma de você superar essas questões, senão pensando num projeto de longo prazo e isso é o que nós reivindicamos como um papel da administração política, tá certo? A série representa, portanto, uma perspectiva analítica e emancipatória da administração política. Curta os nossos vídeos, assine o nosso canal, ative as notificações e participe!